Muito bem, uma aplicação muito bacana de vários desses fenômenos, na verdade, de dois pelo menos, da interferência e da ressonância, são as ondas estacionárias, né? É engraçado porque a gente pensa em onda, a gente pensa em algo se propagando, né? A onda estacionária parece que não se propaga. Observem aqui, essa linha bem preta aqui, né? Bem grossa, é a onda estacionária. Veja que a impressão que a gente tem é que essa crista, ela não sai daqui. Ela só fica crista, vale, né? Quer dizer, o formato, de uma forma geral, ele não varia com o tempo. Agora, se você perceberem um pouquinho mais fraco lá no fundo, a gente tem as ondas se propagando. Tem duas ondas propagando lá no fundo. Olha, uma azul e uma vermelha. A azul está indo para a direita e a vermelha está indo para a esquerda. São essas ondas que estão produzindo a onda preta que vocês estão observando, tá? Então, essa onda preta, ela é a interferência, o resultado da interferência da onda azul com a onda vermelha. É uma superposição de ondas iguais e que estão se propagando em sentidos opostos. Então, a gente tem aqui os ventres. O que são os ventres? São esses pontos onde a gente tem um grande deslocamento para cima e para baixo. Ventre lembra a barriga, né, gente? São as barrigas da onda, né? Ó, deslocamento para cima e deslocamento para baixo. Então, isso aqui é um ventre, tá? Aqui outro ventre, mais um ventre, mais um ventre. E a gente tem esses pontos vermelhos, que são os nodos, ou nós, que não vibram, tá? Eles ficam paradinhos, né? No mesmo lugar, eles nunca vibram, a amplitude de vibração é zero, enquanto que os ventres, também conhecidos como antinodos, né, porque se opõem aos nodos, eles vibram com uma amplitude dobrada, 2A, né, porque são duas ondas com amplitude A, então vai dar uma amplitude 2A. Muito bem, aqui tem um registro, então, de uma onda estacionária, uma foto dela, né, porque o real dela é aquela simulação, mas aqui a gente tem uma foto só para a gente entender um pouquinho. Então, aqui a gente tem um nó, né? Um ventre, aqui também um ventre, né, gente? O outro ventre, aqui seria um nó e aqui mais um outro. É interessante a gente perceber que entre um ventre e outro, a gente tem meio comprimento de onda, tá? Por quê? Porque, como vocês vão perceber pela linha azul, um ventre, existe um ventre tanto na crista de uma das ondas, quanto no vale. E a distância entre uma crista e um vale, a gente viu já que é meio comprimento de onda. Ok? Entre um nó e outro nó, também vai ser a mesma distância, meio comprimento de onda. Tá? Para uma questão de simetria até, né? Esse nó, que na verdade é a união de uma crista de uma onda com vale, né? Então, as amplitudes se anulam. Ok? É o que dá o nó. Agora, entre um ventre e um nó, a gente vai ter um quarto de comprimento de onda, né? Então, se eu pego aqui de um ventre até um nó, né, vai dar metade do meio comprimento de onda, que dá um quarto, né? Aqui, de um ventre até um nó, um quarto do comprimento de onda. Ok? Bom, e a gente tem alguns padrões aí, como está mostrando em cordas, particularmente interessante, né? Para quem gosta de instrumentos de cordas, violões e guitarras, que a gente tem a formação de ondas estacionárias neles, que geram algumas determinadas frequências de ressonância. Ressonância porque vibram com máxima energia. A menor frequência é o que a gente chama de harmônico fundamental ou primeiro harmônico. No caso de ondas em cordas com extremos fixos, o primeiro harmônico ele dá um ventre só. Tá? Ele dá um ventre, a gente tem os nós aqui nas extremidades e um ventre bem lá no meio da corda. Esse é o primeiro harmônico. Como a gente sabe que a distância entre dois nós é meio comprimento de onda, aqui também é igual ao comprimento da corda, então o comprimento da corda, que é o L, é meio comprimento de onda. O índice 1 é porque é o primeiro harmônico, tá? Multiplicando cruzado, o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento da corda.
Como eu já lembrei hoje, a frequência é a velocidade pelo comprimento de onda. Então, a frequência do primeiro harmônico é V dividido por 2L, porque o comprimento de onda é 2L. Então, essa é a frequência do primeiro harmônico. Aqui a gente tem uma figura que mostra já outros harmônicos, que eu vou discutir com vocês. Né? A gente pode ter outros harmônicos, segundo, terceiro, quarto, quinto, cujas frequências são proporcionais, né? São múltiplas da frequência do primeiro harmônico. Então, para o segundo harmônico, por exemplo, a gente tem aqui dois ventres, né? De um nó, o outro nó é meio comprimento de onda, até mais um outro nó mais meio comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda. Então, o segundo harmônico, o comprimento da corda é igual ao comprimento de onda. Isso vai dar a frequência V sobre L, que é exatamente o dobro daquela frequência que a gente viu, que era V sobre 2L. Então, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro harmônico. No terceiro harmônico, a gente tem aqui meio comprimento de onda, mais meio, mais meio. Então, a gente tem 3 meios do comprimento de onda em um comprimento da corda, e isso vai me dar um comprimento de onda igual a 2L sobre 3, né? Se a gente multiplicar cruzado aqui. E a frequência, que é V sobre L, né, vai dar 3V sobre 2L, que dá, então, 3 vezes a frequência do primeiro harmônico. Ok? E por aí vocês imaginam, né? O segundo harmônico é 2F1, a frequência dele. O terceiro harmônico é 3F1, a frequência dele. O quarto harmônico vai ser 4F1, enfim. Para o harmônico N, que a gente fala enésimo harmônico, a gente vai ter a frequência dele como NV sobre 2L. Então, N é o número do harmônico, que também é o número de ventres, tá? Primeiro harmônico tem um ventre, segundo harmônico tem 2 ventres, e assim sucessivamente. E essa frequência é N vezes a frequência do harmônico fundamental. Esse N, então, pode ser qualquer número inteiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto harmônico, sexagésimo harmônico, mas sempre números inteiros, ok? Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho dos tubos também, né? Para quem gosta de uma flauta, de um saxofone, a gente também tem formação de ondas estacionárias nesses tubos, e aí a gente tem os tubos abertos e os tubos fechados. Uma flauta doce, que é um mais simples instrumento de sopro que existe, né? É considerado um tubo aberto, tem as duas extremidades abertas, né? E aí a gente tem esses padrões de onda estacionária aqui, sempre com ventres nas extremidades abertas, tá? Então, a gente vai ter o primeiro harmônico com um nó, né, e 2 ventres, né? Agora, o número do harmônico é o número de nós, não o número de ventres. Segundo harmônico com 2 nós aqui, terceiro harmônico com 3 nós, e assim sucessivamente, né? A matemática é muito parecida com as cordas, e a frequência tem a mesma fórmula, NV sobre 2L, onde o N pode ser, então, qualquer número inteiro. E a gente tem também os tubos fechados, né? Como, por exemplo, alguns tubos de órgãos, esses tipos de flauta aqui, a flauta andina, a flauta de Pan, né? As flautas indígenas, são tubos fechados. Só um lado delas que é aberto, que é onde a gente sopra, né? O outro lado tampado. Esses instrumentos, eles vão gerar um padrão de onda estacionária com um nó no lado fechado e com um ventre do lado aberto, tá? E a gente vai perceber que, diferente das cordas, diferente dos tubos abertos, essas ondas só geram harmônicos ímpares, ó. A gente tem o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto, ok? E aqui, a gente tem no primeiro harmônico um ventre e um nó, e a distância entre um ventre e nó é lambda sobre 4, né? Então, agora, a gente vai ter um fator 4 que vai entrar aí, ao invés daquele 2, por isso que a frequência do enésimo harmônico é NV sobre 4L, tá? Esse 4 aqui vem exatamente de ser lambda sobre 4 aqui. E agora a gente tem a restrição
só para tubos fechados que os harmônicos têm que ser obrigatoriamente números ímpares, ok? Então, tomem cuidado aí. A fórmula mudou e agora os harmônicos são ímpares. Muito bem, mais uma questão do Enem aí. Essa é fresquinha, hein? Foi Enem desse ano. Foi aplicado Enem desse ano. Alguém vai lembrar dela aí. Alguém fez essa questão aí, vai lembrar dela aí. Então, ele vai falar então, estão avaliando uma perfuração, né? E aí eles precisam de 30 metros de profundidade, né? E aí, olha só, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz, tá? É a menor que ele conseguiu medir. Não quer dizer que é o harmônico fundamental, não, tá, gente? É a menor que ele conseguiu medir. Podem ter outras menores também. Como vai ter, vocês vão ver isso, tá? E ele fala aqui, ó, que ela permite, então, um dispositivo permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em tubo sonoro fechado, tá? Então, fechado aí, NV sobre 4L. Aí ele manda considerar a velocidade como 360 metros por segundo, metro por segundo menos 1 é metro por segundo, né, gente? E aí ele vai perguntar qual que é a próxima frequência de ressonância, né? Depois de 135, qual será a próxima? Eis a questão. É isso que nós vamos ter que identificar agora. Bom, então o que ele deu de dado para a gente? Ele deu que isso é como se fosse um tubo fechado, de 30 metros de comprimento. Ele deu uma frequência que a gente não sabe que harmônico que é, mas é 135 Hz, e ele deu a velocidade do som como 360 metros por segundo. Como a gente ele falou que é um padrão de tubo sonoro fechado, nós vamos usar a equação do tubo sonoro fechado, NV sobre 4L. A frequência a gente sabe que é 135, que foi a que foi detectada. Eu não sei que harmônico que é, então vou deixar esse N aqui para eu descobrir. Eu sei que a velocidade da onda é 360, 4 vezes L, a profundidade esperada é 30 metros. Então, 4 vezes 30. 4 vezes 30 vai dar 120, 360 sobre 120 vai dar 3N, né? 3N é 135, então o N é 45, ou seja, esse é o 45º harmônico. Ok? Muito bem. Então, na verdade, a gente está a frequência de 135 Hz para o N de 45. Ora, mas a gente sabe que a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. 135 é o nosso enésimo harmônico para N igual a 45. Aí eu descubro a frequência do meu primeiro harmônico. A frequência do primeiro harmônico é 3 Hz. É a frequência fundamental. Tá? Bom, mas ele pediu a frequência do próximo harmônico. Se é um tubo fechado, só existem harmônicos ímpares, né? Só existem harmônicos ímpares. Então, o próximo depois do 45 é o 47. E a frequência do harmônico 47 é 47 vezes a frequência do harmônico fundamental, que é 3 Hz. Então, fazendo essa continha, 141 Hz é a nossa frequência procurada, letra C. Ok? Não é tão difícil, mas tem que conhecer as fórmulas, né? As equações aí, tudo fechado, tudo aberto. Beleza? Muito bem, pessoal. É só isso, então, por hoje. Vamos ficando por aqui. Não deixe de conferir toda essa matéria lá no livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma lidinha lá que vai ajudar bastante, tá? E se não ajudar, precisarem de mim também, estou à disposição. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.